Primeiro, gostaria de me apresentar, né? Sou Igor Silva, analista, com mais de 12 anos de experiência no mercado Forex e CFD especialista em análise técnica, beleza? Você já nos segue no YouTube? Se ainda não, está na hora de nos seguir e ativar o sininho para todas as notificações. Então, hoje nós vamos falar sobre setups, gente, com indicadores. O que acontece? Os setups, eles são extremamente importantes, tá? Quando você está começando, ele ter o auxílio de indicadores, tá? E por quê? Porque a leitura do preço você adquire com o tempo de experiência, tá? A leitura de preço, ela se torna um componente quase que automático dos traders, ok? Então, é necessário que no início você utilize esses auxiliares, tá? Para que a sua consistência, que é o quê? Ser lucrativo, né, no mercado, seja mais rápida, ok? O seu processo de desenvolvimento seja mais rápido, porque a maioria dos traders desistem do mercado por conta da demora ali de conseguir se tornar consistente, de conseguir se tornar lucrativo. Então, os indicadores, ele é o caminho mais fácil para que você, iniciante, consiga ser consistente e lucrativo enquanto você vai estudando mais sobre o preço, você vai vivenciando o preço no seu próprio pregão ali, na sua sessão de operações, né? Para quem faz day trading. Então, esse componente indicador é importantíssimo para quem está começando. Foi assim que eu comecei, foi assim que muitos que eu conheço que são muito bem-sucedidos no trade começou criando determinados setups de indicadores que auxiliam para que você tenha uma leitura mais rápido, mais fácil, mais dinâmico e, ao mesmo tempo, acelera o seu processo de consistência e lucratividade para o iniciante até você se tornar experiente na leitura de preço. Eu, naturalmente, eu sou um trader de smart money, de price action, né? Mas eu comecei, como a grande maioria dos traders, olhando para onde? Olhando para os indicadores, porque o preço no início, para o iniciante, é quase que braille, né? Então, vamos lá. Então, o que é um setup? Setup é um conjunto específico de condições ou critérios que um trader procura no mercado para tomar uma decisão de compra ou venda. Por que usar indicadores? Bem, os indicadores eles servem como ferramentas que auxiliam na identificação de padrões, tendências e reversões no mercado. Alguns tipos de indicadores mais comuns ali para os iniciantes, as médias móveis, que é uma das ferramentas mais básicas e versáteis, principalmente para identificar tendência, né? Ela é usada para identificar tendência, pontos de reversão. Um exemplo, um cruzamento de uma média curta com a média longa pode indicar um setup de entrada. Dentro das médias móveis, nós temos vários tipos, muitos tipos de médias móveis. Só que os dois tipos principais são as médias móveis simples e exponenciais, tá? Enquanto a média móvel é simples, dá igual importância a todos os preços, tá? A média móvel exponencial dá mais peso aos preços recentes, reagindo mais rapidamente a mudanças. E aí eu vou citar um exemplo. Para você que faz day trade, você está operando, faz scalping, você está operando em time frames curtíssimos, ali de 5, de 2, de 1 minuto, você precisa da média móvel exponencial para ela dar peso às movimentações recentes, ok? Porque você está entrando como scalp no momento em que naturalmente está a força inclinada para alta ou para baixa. É o que a gente chama traders de momentum, ou seja, você quer simplesmente pegar ali uma curta movimentação, mas que seja a força do movimento naquela hora. Então, a gente chama isso de momentum, tá? E quando você utiliza a média simples, ela vai fazer um exemplo, tá? Utilizando a média de 20 períodos em 1 minuto, a média simples. O que é que acontece? Essa média simples,
ela vai te dar ali os 20 últimos ciclos de 1 minuto. Vai praticamente mensurar ali para você a tendência nos últimos 20 minutos, ok? E já quando você utiliza a média móvel exponencial, você vai ter um peso maior nos últimos minutos, tá? Falando aí de você operar com a média de 20 exponencial no gráfico de 1 minuto. Então, ele vai dar um peso maior ao momento, tá? Ao que está acontecendo agora, a força dos compradores ou dos vendedores nos últimos candles. Lógico, vai avaliar todo aquele ciclo dos 20 últimos candles, mas a exponencial vai dar prioridade aos últimos, que é o que a gente chama de momento, ou momento, tá? Que é a força da tendência naturalmente ela está nos últimos candles. Então, essa questão, ela provoca muita, posso falar assim, muita discussão, né? Entre os operadores de qual seria o tipo de média melhor. Média exponencial é a média simples, e aí eu falo, cada um tem a sua função. A média móvel exponencial é mais indicada para os scalpers, ok? A média móvel simples é mais recomendada a quem faz operação intraday, para day traders que ficam mais tempo posicionados, ok? Então, você quer fazer aquela operação tira ao alvo, né? Dar uns tiros certos ali, você vai usar a média móvel exponencial. Se você tem o objetivo de passar o dia ali numa tendência posicionada, aproveitando ao máximo ela, você utiliza a média simples. Então, é por perfil e prioridade. Sua prioridade é tendência como um todo, média móvel simples. A sua prioridade é o que está acontecendo agora, é a força do mercado agora, naturalmente você vai ter que priorizar a média exponencial, porque ela vai dar uma prioridade aos preços recentes e não o total dos ciclos como um todo, beleza? Então, um setup bem famoso, né? O setup de crossover, tá? Das médias móveis, que seria quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média móvel de longo prazo e pode ser conhecido como sinal de compra. E o oposto pode sinalizar uma venda. E esse é um dos setups mais populares, que é o setup do cruzamento das médias, tá? Só que existem outras formas de você operar as médias de uma forma mais completa, que seria pullbacks nas médias, ok? Pullbacks seguidos de pivô nas médias, porque as médias móveis, elas têm o objetivo de indicar a tendência, e elas também têm o objetivo, tá? De indicar pontos de reentrada na tendência. Porque quando nós estamos assistindo o mercado acontecer, sabemos que em uma tendência existem os movimentos fractais, que são os movimentos ondulatórios, em onda. A forma mais eficiente do mercado se movimentar é através dos fractais, é através das ondas. Então, você vai ter ali várias correções, várias retrações dentro de uma tendência. E, geralmente, para onde vai essas correções? Para onde vai essas retrações? Elas vão para as médias. As médias funcionam como um imã, tá? Ou o preço vai à média, são os candles que vão até a média, ou a média vai até os preços. Quando eles lateralizam, a média ela continua um exemplo de um movimento altista, ela continua a subir, tá? E geralmente os breakouts, que tem as lateralizações e aí depois tem os breakouts, acontecem porque essa média, ela chega até o preço estava lateralizado, e ela começa a comprimir o preço até quando ele faz o breakout, ok? E segue a tendência. Então, o cruzamento das médias é a forma mais simples, que seria quando as médias elas cruzam, uma curta cruza com a longa, indicando uma virada, né? Uma virada na tendência e possivelmente ali no momento, é um ponto famoso de entrada, principalmente para quem opera ações. Muitos traders se tornaram grandes gestores operando essa simples estratégia. Só que
quando você vai trabalhar no curto espaço de tempo, vamos colocar aí scalpers, né? É necessário que você utilize as médias móveis para pegar ali pullbacks de retorno na tendência, pivôs que ocorrem após esses pullbacks em médias móveis, porque você consegue não passar calor na operação, que geralmente com o cruzamento das médias, o preço já está um pouco estendido e naturalmente ele volta, exigindo que você tenha um stop maior. Então, quando você está operando o pullback ou pivô, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Mas quando você está trabalhando pullback nas médias, ou pivô nas médias, naturalmente o stop vai ser menor do que um cruzamento de médias, ok? Como eu falo, o cruzamento das médias, o preço já está um pouco esticado, naturalmente ele pode corrigir e pegar o seu stop. Então, pullback nas médias seria tendência de alta, o preço volta, faz pullback na média de 20, um exemplo, confirma, você reentrou na tendência, teu stop está o quê? Está na mínima do candle de pullback. Então, é bem mais prático e também você economiza aí no stop, ok? Setup com médias móveis. Uma estratégia popular é cruz de médias móveis, como a gente estava falando, por exemplo, comprar quando uma EMA de 50 períodos cruza acima de uma EMA de 200 períodos, o Golden Cross, e vender quando o oposto ocorre, Death Cross, que são os setups mais simples, ok? Das médias móveis, mas também é eficaz, principalmente time frames maiores. Já conhece o copy trading? Copie os traders mais bem-sucedidos, ou você também pode estar entre os traders que compartilham suas experiências com outras pessoas. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso executivo de conta, o Eric Oliveira, que faz um atendimento humanizado incrível. Outro indicador muito famoso é o RSI, e ele tem uma outra função. Inclusive, você pode utilizar as médias móveis com o RSI. Por quê? O RSI ele ajuda os traders a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Geralmente, um valor acima de 70 indica sobrecompra, enquanto abaixo de 30 indica sobrevenda. Então, olha que interessante. Se a gente aliar essas duas estratégias mensuradas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter o RSI indicando o quão sem fôlego está uma tendência, enquanto as médias estão indicando a direção de tal tendência. E aí, o que é que você pode fazer? Esperar que o preço ele volte às médias porque ele está sobrecomprado ou ele está sobrevendido, esperar ele retornar às médias, fazer pullback, confirmar, ou ter pivôs ali de renovação da tendência para você seguir de uma forma com que os seus riscos são menores de pegar ali uma exaustão do preço porque você reentrou nas médias móveis. Um setup comum é comprar quando o RSI cruza acima de 30, indicando o possível fim da tendência de baixa, e vender quando cruza abaixo de 70, sinalizando o possível fim de uma tendência de alta. Aquilo que falei, geralmente a gente tem o preço ele indo, tá? Ele rompendo. Então, o que acontece? Ele rompe o RSI, ele rompe 70, um exemplo, numa super tendência de alta, mas o momento, né, de você realizar uma operação com RSI é quando ele sai dessa condição. Ok? Ou seja, ele rompe 70, ele está sobrecomprado, ele volta abaixo de 70, você tem a confirmação de uma possível venda, ok? Então, quando você coloca ali a média móvel junto com o RSI, nem em toda situação você vai entrar a favor das médias, porque o RSI ele pode apontar, olha, aliviou aqui um pouco, 70, você pode entrar vendido, mas as médias não permitem. Então, olha que interessante, a gente já tem dois indicadores que juntos fazem funções diferentes. Um vai entender onde está o dinheiro e a outra, tá? E a outra vai te ajudar a entender o momento, se os compradores ou os vendedores ainda têm fôlego ou não. Ou seja, com RSI você consegue medir e visualizar
os riscos, beleza? MACD, convergência e divergência de média móvel. O MACD é um indicador de momento que mostra a relação entre duas médias móveis de preço. E aqui é um exemplo, tá? Que vem a seguir. O MACD padrão é calculado subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias da média móvel exponencial de 12 dias. Existem inúmeras outras formas de usar o MACD em suas configurações, ok? Um sinal de compra é geralmente identificado quando o MACD cruza acima da linha de sinal, que seria o ponto zero que a gente fala, enquanto um sinal de venda ocorre quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal. Então, o MACD você tem lá barrinhas verdes, né? Barrinhas vermelhas. Então, quando ele está barrinha vermelha, um exemplo, e cruza acima da linha zero e vira uma barrinha verde, seria um hipotético ponto de compra. Lógico que, naturalmente, você precisa de confirmações de outros indicadores, tá? Para que essa entrada seja mais confiável, porque ela é muito simplista dessa forma. Bandas de Bollinger. Foi criado por John Bollinger. Essas bandas incorporam volatilidade e fornecem níveis de sobrecompra e sobrevenda. Elas são excelentes para avaliar a volatilidade do mercado e identificar condições, né, de sobrecompra e sobrevenda. Também é muito utilizado por day traders, tá? As bandas de Bollinger. Uma estratégia comum é comprar quando o preço toca a banda inferior e vender quando atinge a banda superior. Os preços são considerados altos no topo e baixos na parte inferior. Existem também uma miríade, tá, de variações em relação ao uso das bandas de Bollinger. O importante, tá, é que você compreenda que quando chegar no topo, aba superior ali das bandas, você tem que esperar ele fechar dentro novamente, ok? Candle fechado, para você vender. Se ele ultrapassar o topo ali, a linha de topo da banda e não voltar abaixo, não voltar para dentro, significa que o preço pode continuar forte na alta, tá? Mesmo tocando a banda superior, porque ele se manteve fora, ele se manteve acima. Então, da mesma forma, é para baixo, tá? Se o preço chega na banda inferior, no limite da banda inferior, e ele não volta para dentro, não vai acima da linha de limite inferior, você corre riscos demasiados, tá? Se fizer uma operação de compra. Você tem que esperar ele voltar acima dessa linha, ok? Limítrofe, e fechar o candle e confirmar no limite da banda inferior, fechou acima, você pode comprar. Se não, se ele continuar fechando subsequentemente ali abaixo da linha inferior, ele tem uma grande chance de continuar vendido. Então, esses detalhes são também muito importantes, tá? Retração de Fibonacci seria, né, a minha ferramenta favorita. Seria não, é a minha ferramenta favorita de todos. Não é tão fácil essa utilização assim para iniciantes, mas pode sim agregar e muito, tá? Na sua consistência e principalmente se você utiliza no início com as médias móveis, tá? Se você tem a possibilidade de visualizar ali o encontro de uma média móvel com um nível de retração, tá? E os principais níveis de retração são ali 38, 50 e 61, mas principalmente 50 e 61, você tem uma excelente setup, tá? Então, os níveis de retração de Fibonacci são ferramentas que indicam onde potenciais níveis de suporte e resistência estão localizados. Eles podem ajudar a identificar possíveis pontos de entrada e saída. Uma estratégia popular é entrar no mercado quando o preço retrai e toca um dos níveis de Fibonacci, como 50 ou 61, e depois mostra sinais de continuar a tendência anterior, que é o que nós chamamos de operação de retorno à tendência utilizando o Fibonacci. Você está numa tendência de alta, ele volta ali 50%, 61%, faz um pullback nessa região, ok? E fecha o candle e confirma ali uma rejeição, você tem uma zona de suporte ativada e o preço pode continuar a partir dali a tendência de alta. Perdendo 61%, a tendência vai ficando mais ameaçada, vamos colocar assim, ok?
Diga sim às ações e não às comissões. Opere ou invista em ações e CFD de ações, agora sem comissões na sua conta Trade MT4, Trade MT5 e Invest MT5. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso executivo de contas, Érico Oliveira. Volume. O volume mostra o número de ações ou contratos negociados em um ativo ou mercado. Ele pode ajudar a confirmar a força de uma tendência. Uma mudança de preço com volume crescente pode ser considerada mais significativa e provavelmente continuará na mesma direção do que uma mudança de preço com volume decrescente, ok? Sobre o volume, gente, ele é muito interessante por conta do seguinte: o volume, você está numa tendência de alta, tá? O volume ele está crescendo, ou seja, a tendência continua forte. Quando ocorre uma correção, o volume diminuiu. Isso é natural, ok? Então, significa que, de fato, tá tudo certo com aquela movimentação. Porém, o volume ele é muito importante quando ele entrega divergências. Ou seja, o natural seria a tendência vai seguindo, o volume vai aumentando. Ocorre as correções, o volume reduz. Quando ocorre o contrário, significa que aquele movimento é obtuso, que aquele movimento pode ser uma trapaça, pode ser uma busca por liquidez, lógico, que seriam os institucionais pegarem a liquidez do varejo, ok? ADX, Índice de Movimento Direcional Médio. O ADX mede a força de uma tendência e varia de 0 a 100. Valores abaixo de 20 indicam movimento fraco, enquanto valores acima de 50 indicam uma forte tendência. É aquilo que eu falo de usar indicadores que medem a força de uma tendência, porque você está em um movimento, você tem ali uma leitura de preço, está vendo claramente uma tendência, mas o ADX está fraco, há uma grande possibilidade daquele movimento ali ser uma busca por liquidez, ou seja, institucional indo atrás do varejo. Um setup com ADX. O ADX geralmente é combinado com outros indicadores, isso é muito importante, tá? Por exemplo, com um RSI para confirmar se o mercado está em sobrecompra ou sobrevenda dentro de uma forte tendência identificada pelo ADX. Ou seja, quando você utiliza o ADX até com o RSI ali, as médias móveis, é excelente, porque você observa, um exemplo, uma entrada de uma tendência forte ali em média móvel, aí de repente você vê que o RSI ele ficou sobrecomprado, você está em uma compra. Você pode sair, né, daquela operação quando ele volta abaixo o RSI de 70 e retornar quando você tem ali um pullback que está acontecendo nas médias a favor da tendência e com o ADX mostrando ainda a força da tendência. Então, olha que interessante. A gente já formou aí um setup muito forte que cada um indica uma coisa. As médias móveis indicam a tendência. O RSI indica sobrecompra ou sobrevendas. O mercado está exausto, a tendência está cansada, né? E o ADX, ele mostra a força, tá? A força de uma tendência. Média móvel mostra a tendência. RSI mostra a exaustão da tendência, está sobrecomprado, sobrevendido. E o ADX mostra a força da tendência. Ou seja, com esses três juntos, você tem três olhos, três óticas diferentes sobre o mercado e são complementares, tá? Ishimoku, as nuvens de Ishimoku, esse indicador japonês oferece insights sobre suporte e resistência, direção da tendência e momento, tudo em uma única visão. O Ishimoku ou Ishimoku, ele é muito completo e ele é mais complexo, tá? Do que parece, inclusive, porque há várias variações dentro da estratégia principal, que seria estratégia comum, é comprar quando o preço está acima das nuvens, tá? Por isso cloud, né? Sinalizando tendência de alta e vender quando está abaixo das nuvens, sinalizando uma tendência de baixa. Você pode também fazer os pullbacks de continuidade, a tendência, como a gente falou das médias, tá? O Ishimoku é bem legal. Agora, o meu indicador, acho que favorito depois de Fibonacci, que na verdade é uma ferramenta, é o ATR, tá? E por quê?
Porque ele mede a volatilidade de um ativo. Ou seja, ao determinar um stop loss, muitos traders usam um múltiplo do ATR, por exemplo, definindo um stop 2 vezes o valor do ATR. Gente, calcular stop é difícil. Calcular stop é uma ciência. Ou você, no caso do indicador, ou você calcula, coloca o teu stop dentro da desconfiguração daquele indicador, ou você, utilizando uma análise de preço, coloca num suporte ou numa resistência, mas tem também a forma de você utilizar indicador para mensurar, tá? E como seria? O ATR, ele te dá um valor, tá? Você está no time frame X, de 15 minutos. Ok? Operando, fazendo um day trade ali no euro-dólar. Então, você pega o ATR, que está naquele time frame que você está, o valor, multiplica por 2, seria a quantidade de pontos, ok? Que você vai colocar o seu stop. E baseado em quê, Igor? Baseado na volatilidade média daquele ativo. Ou seja, você está mensurando seu stop não por suporte, não por resistência, não pelo financeiro, mas pela volatilidade, pelo tamanho da movimentação padrão. Olha que legal. Ou seja, é bem mais fiel, né? Então, o ATR, ele é uma ferramenta fantástica para você mensurar stop. E aí, vamos lá, vamos formar o nosso raciocínio. A gente falou das médias que mostram tendência, ok? Beleza. A gente falou do RSI que mostra sobre a compra e sobre a venda. Beleza? Perfeito. Um complementa o outro? Complementa. A gente falou aqui do ADX que mostra a força da tendência. Tem outra função? Tem. Complementa, complementa. Já temos 3 fazendo funções diferentes. E nós temos o quarto agora, que é o ATR que mensura o tamanho do teu stop, baseado na volatilidade. Pega o valor ali que está o ATR naquele time frame e multiplica ele por 2, tá? E você tem mais ou menos ali um valor para mensurar o teu stop baseado na volatilidade. Ou seja, a gente falou de 4 indicadores que cada um tem uma função, eles funcionam em sinergia e vai dessa forma trazer a consistência para vocês. Tem 4 óticas diferentes, funções diferentes, trabalhando a serviço do mesmo fim, ok? O que você demoraria anos para ter como um trader de preço, ok? Que é o que a gente fala de quem opera o gráfico cru. Você teria isso automaticamente, através da sua expertise, muitos e muitos anos depois, ok? Opere com Admirals, corretora Forex e CFD com mais de 8 mil instrumentos financeiros, é muita coisa, gente. Presença global com suporte da Latinoamérica, licenciado pelas maiores autarquias do mundo, SISEC FCA, EFSA, JSC e a ZIC, tá? As principais aqui, e as que são muito importantes, a FCA, que é da Inglaterra, e a ZIC, que é da Austrália, ou seja, as mais sérias do planeta. Spreads competitivos, 0,8 pips para euro-dólar e 1 pip para DAX 40, e lógico, as melhores plataformas de negociação, que são as queridas MT4 e MT5. Então é isso, meus queridos. Vocês têm alguma dúvida para a gente trabalhar? Se tiverem, a oportunidade, o momento é esse. Gostaria, antes de agradecer, né, a presença de todos. É muito importante para a gente aí, vocês estarem conosco, vocês estarem se beneficiando desse conteúdo e, lógico, a gente está aqui, eu estou aqui por vocês, né? A Admirals faz todo esse conteúdo, traz para vocês, beneficia vocês com esse conteúdo, porque quer que vocês, de fato, se tornem vencedores no trading, independente, tá, do seu nível de experiência. E lembrando, para o pessoal aí que faz scalping, que faz day trade, que é difícil, é muito difícil você encontrar uma corretora com essas qualidades, tá? Que é o quê? Execução e spread num curto time frame, tá? Então, para você que faz scalping, para você que faz day trade, para você que precisa de spread baixo, precisa de uma execução perfeita,
e principalmente de uma slippage, né, gente? De um slippage baixo, porque a derrapagem, quando você opera num curto espaço-tempo, está fazendo ali um scalp, a derrapagem, ela pode simplesmente pegar ali o teu stop gratuitamente. E numa boa corretora, com uma execução excelente, com spreads pequenos, com comissões competitivas, isso tem menos chance de acontecer. Ou seja, não vale a pena, tá, você fazer day trade em qualquer corretora. Tem que ser uma corretora que tenha as habilidades e as capacidades para lhe servir através de uma estrutura que lhe possibilite a ser profissional, e é por isso que eu uso a Admirals e tenho orgulho de ser também educador e analista na casa. De longe, é a melhor corretora para você operar ativos internacionais. Então, gente, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de agradecer, são muitas pessoas, mas eu gostaria de agradecer ao Cícero, ao Marcelo, ao Carlos, ao Paulo. Muito obrigado. Vocês, a presença de vocês anima muito a gente e tamo junto, ok? Lembra que na Admirals você tem spreads ultra competitivos, principalmente por ouro, por dólar, e ainda tem várias promoções, swap, etc. Tem alguma dúvida? É só entrar em contato com o nosso amigo Eric, tá? Eric Oliveira, o nosso executivo de contas, que você vai ter aquele atendimento maravilhoso e humanizado. Até mais, gente. Fiquem bem. Ah, muito obrigado, Marcelo, pela sua mensagem. Falou maravilha de aula. Vou juntar tudo agora mesmo. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente todos vocês também, ok? Uma chuva de bênçãos. Até mais.